pessoal do BPC Loas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no nosso canal. Eu sou Ana Paula, como sempre, trazendo para vocês as melhores e as mais importantes notícias do dia relacionada aos direitos do BPC, do benefício de prestação continuada. E hoje eu trago aqui para vocês, nesse sabadão, novidades, 3 notícias dentro desse boletim, e eu falo que tem coisas que parecem um milagre, e eu vou trazer aqui para vocês agora, porque vamos falar de uma surpresa boa. Vamos falar sobre o BPC no valor de R$ 1.320 mais R$ 600 no mínimo. Vamos falar sobre o BPC Loas, dele ter esse adicional, que é o adicional aí do Bolsa Família, e vamos falar um pouquinho, porque eu sei que gera muitas dúvidas e muita gente quer saber se pode acumular o Bolsa Família com BPC, e sim, porque teve a legislação a favor de vocês, e eu vou explicar um pouquinho em detalhes sobre isso. É uma notícia extremamente importante, extremamente necessária de se falar. Se eu fosse você, eu não perderia por nada esse vídeo, assista até o finalzinho. Como eu disse, eu vou trazer 3 notícias, inclusive sobre o Bolsa Família com o BPC. Vou falar também a respeito de outras 2 notícias importantíssimas, tudo a partir de agora dentro desse boletim resumido para você. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, vai deixando o like, compartilha o vídeo. Obrigada a todos pelo carinho, pela audiência, e comenta aí de qual cidade você fala, de qual estado você é. Quem é você aí do outro lado da tela? Você já recebe o BPC? Você está na fila para receber, Então vai comentando aí para mim. Enquanto você comenta, eu vou trazendo as notícias, tá bom? Eu vou começar aqui avisando sobre um alerta para todos vocês do beneficiários do BPC, porque a maioria de vocês estão sendo os principais alvos de bandido para cair em golpe, por isso que eu estou trazendo uma orientação necessária para vocês. Cuidado com o golpe do empréstimo consignado. Eu vou explicar aqui agora rapidinho, através de uma matéria que trouxe aqui na mídia, que o próprio governo se manifestou, sobre o que você precisa saber para não ser a próxima vítima do golpe do falso empréstimo consignado, tudo bem? Então vamos ficar em alerta, gente, para você entender, porque se você é um beneficiário do BPC, um aposentado, um pensionista, você possivelmente já se confundiu com movimentações atípicas aí na sua conta bancária, talvez até um dinheiro não esperado ou um débito inesperado, E você não está sozinho nessa situação, você não é a única pessoa a passar por isso. Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que é o IDEC, ele registrou no último ano mais de 57.824 casos de tentativas de golpe do empréstimo consignado. Em outras palavras, a cada 10 minutos, um cidadão, em geral, com mais de 60 anos, mas tem pessoas com mais de 60 anos sofrendo golpe o tempo inteiro, é vítima de estelionato por golpistas ou até mesmo por funcionários das instituições financeiras. Outro dia eu trouxe para vocês aqui no nosso vídeo um gerente do Banco Santander que foi preso, porque ele estava fazendo fraude no cartão consignado. Então, para vocês verem que você às vezes acha que indo no banco físico está seguro, você está sofrendo um golpe lá também. Então, por isso que até o governo cita que às vezes você não é só os golpistas que você vê pela internet, estamos falando de funcionários de instituições financeiras, E o golpe ele é aplicado de diversas maneiras. Em alguns casos, os golpistas utilizam dados vazados dos aposentados e forjam empréstimo consignado não solicitado. Em outros, um funcionário de instituição financeira induz o idoso a assumir uma dívida que ele não esperava e que ele não entendeu e que estava lá embutido. O golpe, geralmente, ele é caracterizado pelo empréstimo realizado sem o consentimento do contratante, e diferentes modos de aplicação de golpe do empréstimo estão surgindo. Uma das vítimas foi a contadora aposentada Celina Santos. Ela tem 67 anos e ela disse que em 2019 se deparou com um depósito de R$ 2.000 na sua conta sem ter solicitado qualquer empréstimo. Celina descobriu que a transferência tinha sido realizada pelo banco BMG e imediatamente entrou em contato com a instituição para cancelar a operação. O banco respondeu que poderia desfazer a transação, mas aplicando juros. A Celina então resolveu acionar a justiça e recebeu, depois de alguns anos, uma indenização de R$ 5.000 por danos morais,
além da devolução do valor pago no empréstimo não solicitado. E como evitar um golpe do empréstimo consignado, né? Uma das formas de prevenção citadas pela Federação Brasileira dos Bancos é a orientação aos clientes por meio de campanhas e ações de conscientização. A Febraban afirmou que, além disso, os bancos investem cerca de 3,5 bilhões de reais por ano em sistemas de tecnologia da informação para aumentar a segurança. De acordo com Ione Amorim, coordenadora do Programa de Serviços Financeiros do IDEC, a abordagem realizada por correspondentes bancários acaba induzindo muitas vezes a pessoa ao erro sobre o que está sendo proposto. Por isso, é extremamente importante ter um diálogo claro e transparente nesses momentos, principalmente com os idosos, e quem for contratar um empréstimo, sempre buscar alguém de sua confiança para poder estar fazendo. Por isso que o Alô INSS, ele é um dos canais que faz toda a intermediação bancária gratuita para você. O nosso canal tem uma equipe de especialista em crédito para te ajudar. E o que fazer, né, se você se deparar com um empréstimo não solicitado em sua conta? Caso você identifique um empréstimo não solicitado ou não consiga estabelecer uma comunicação com o banco responsável, o aconselhável é fazer um registro junto à Polícia Civil e aos órgãos competentes, como é o caso do PROCON, né? Para você poder ter uma audiência de conciliação entre o banco e você e o banco possa ressarcir o valor. Mas geralmente você aciona o banco direto, aciona o INSS, faz o boletim de ocorrência, porque se fizer um empréstimo sem você assinar, sem sua autorização, é um golpe dos piores, é gravíssimo, né? Porque nesse você não foi induzido ao erro, nesse você nem assinou. Eles fizeram entrar o desconto para você sem sua assinatura. Então isso é pior ainda, tá? Então tem que tomar cuidado. Uma outra informação agora que eu quero falar para vocês é a respeito aqui rapidinho do projeto de lei, que é um projeto que aumenta o limite do pagamento do BPC-Loas para meio salário mínimo por pessoa. Hoje, para você ter direito ao BPC-Loas, você precisa ter uma renda mensal per capita de até 1/4 do salário mínimo. Em alguns casos, que é uma exceção, a lei já permite, né, que você tenha aí esse aumento de renda, uma renda de até meio salário mínimo para receber, mas é exceções, não é obrigação do governo pagar. Agora, existe o projeto de lei que é o 1814, que está em tramitação, que ele quer obrigar o governo a pagar. Então, é legislação. Se o beneficiário atender o critério, ele tem que receber e ponto. Não é um caso de exceção, como é a lei hoje. Está em tramitação. Eu acredito que em breve eles vão conseguir, tá, gente? Tem muito projeto circulando no Congresso pedindo para aumentar a renda da pessoa para entrar no BPC. E como o BPC está passando por uma série de transformações, eu, Ana Paula, acredito muito que em breve uma delas será esse projeto sendo aprovado de aumento de renda. Escreve o que eu estou te falando e depois a gente volta para falar sobre isso. E agora vamos falar do BPC-Loas mais o Bolsa Família, que eu sei que é um assunto que vocês querem saber e muita gente quer aí, tá curioso e ansioso e precisando desse dinheiro. Então quer saber, Ana, eu posso acumular o BPC com o Bolsa Família? Então eu vou explicar tudo sobre isso agora, presta atenção, né? Vamos falar um pouquinho dessa surpresa boa que é o BPC-Loas somado a um Bolsa Família. E o Bolsa Família, gente, não é pouca coisa não, a gente tá falando de R$600 a mais, fora os adicionais, dependendo da sua composição familiar. E só para você entender aqui junto comigo, eu tô com a matéria aberta, né, para poder explicar para vocês. Receber o Bolsa Família com BPC ao mesmo tempo é permitido? Então, para cada benefício, você precisa preencher os critérios dele. Então, tanto o BPC quanto o Bolsa Família, eles têm critérios próprios que você e sua família têm que atingir para acumular o benefício. A acumulação de benefícios é sempre um tema que gera dúvidas, inclusive com relação aos benefícios assistenciais, né, sociais. E o BPC-Loas e o Bolsa Família são dois importantes programas de assistência social no Brasil. Ambos têm como objetivo auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade aí econômica. E como que funciona hoje na lei, né? O BPC, ele é um benefício assistencial do governo federal, ele tem o próprio critério de renda. Ele foi instituído em 1993 pela Lei 8.742, né, denominado Lei Orgânica de Assistência Social, por isso a nomenclatura LOAS, e a partir dele é garantido o quê? O pagamento de um salário mínimo por mês, que é 1.320 hoje, aos idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que
comprovem a renda mensal per capita familiar de até 1/4 do salário mínimo. Então, para entrar no BPC, tem que ter, além de ter deficiência ou ter a idade mínima de 65 anos, tem que cumprir o critério de renda de ter uma renda familiar mensal per capita até 1/4 do salário mínimo, que é R$330. Então, esse é o critério para receber o BPC. E benefícios assistenciais ou previdenciários de até um salário mínimo já é válido, não entra na soma de renda mensal para calcular o BPC. Então, por isso pode ter mais de um BPC na mesma família. Por isso, famílias que hoje recebem Bolsa Família, se for solicitar o BPC, consegue o BPC. Mas, e quando a pessoa recebe o BPC? Ela consegue solicitar o Bolsa Família? Então, vamos entender a regra do Bolsa Família. O Bolsa Família é um outro benefício, ele não tem nada a ver com o BPC, e ele é um benefício de R$600 no mínimo, fora os adicionais, igual quem tem criança de até 6 anos de idade em casa, recebe um adicional de 150. Então, ao invés de receber R$600, recebe 750. Aí você tem na sua casa crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompleto, recebe mais R$50 de adicional. Mas você tem em casa uma gestante, mais 50. Mas você tem uma lactante, uma mãe amamentando o bebê de até 6 meses de vida, recebe mais 50 e por aí vai. Então, o Bolsa Família, ele pode chegar a valer mais do que um BPC Loas, por exemplo, que é um salário mínimo, né? Então, qual é o critério? Você tem que ter uma renda per capita familiar de até R$218. Então, a renda é um pouco menor do que a de solicitar o BPC, certo? Então, uma família, por exemplo, que vai solicitar o Bolsa Família, ele vai somar o BPC? Ele vai somar. Porém, a gente teve uma grande vitória, um grande milagre, uma notícia maravilhosa, que foi o governo Lula, para aprovar o Bolsa Família, ele foi obrigado a publicar na legislação brasileira, que já existe, está publicado no Diário Oficial da União, que o Bolsa Família, ele pode ser pago ao BPC desde que atenda o critério de renda do Bolsa Família. E que o benefício de prestação continuada, que é o BPC, ele não deve entrar na soma da renda familiar. Então, pela lei, né, o que se entende? Que é aquela pessoa que recebe BPC e mora sozinha, ela pode ter o Bolsa Família? Pode. Aquela pessoa que mora o pai, a mãe, o filho e o pai trabalha CLT e tem uma criança em casa já com BPC. Ela vai pegar o Bolsa Família? É o pai, a mãe, o BPC, que é o bebê ali que recebe o BPC, e outros 2 filhos, que seja, são 5 pessoas morando na mesma casa. Vai pegar? Não vai conseguir. Por quê? Porque nesse caso o pai trabalha e ele recebe ali um salário mínimo. Então o salário dele, quando for dividir pelo número de pessoas, ele pode ultrapassar o critério de renda de R$218 por cabeça, tá? Então por isso que não pegaria mesmo tendo o BPC na família. Então tudo vai depender de quantas pessoas moram com você. Porque se tem alguém que não é aposentado, pensionista ou BPC, mas que trabalha CLT, a renda dele entra. Só não entra na soma quem recebe BPC ou benefício previdenciário de um salário mínimo. Só que essa lei, ela não está sendo cumprida, né? Que é o que muita gente está tendo dificuldade. Quando você vai no CRAS e você vai solicitar, inclusive teve pessoas que falavam, eu recebi o Bolsa Família, quando eu solicitei o BPC, cortaram o Bolsa Família. Por quê? Porque eles estão considerando, infelizmente, o BPC como renda. Ana, mas a lei não diz que já pode o BPC ser desconsiderado? A lei diz, só que a lei precisa ser regulamentada. Toda lei que é publicada precisa de uma regulamentação. E a regulamentação ainda não foi feita. Então, por isso que vocês não estão conseguindo acumular o BPC com o Bolsa Família. Hoje, só consegue acumular o BPC com o Bolsa Família aquela pessoa que recebe BPC e mora 6, 7 pessoas dentro da mesma casa. É o pai, é a mãe, é 4 filhos, né, e um irmão, um tio, por exemplo. Então, essa família só tem a renda do BPC, porque o pai faz bico, ninguém consegue ter renda fixa ali comprovada, então é só o BPC que entra na soma. Então, essa família vai receber o Bolsa Família. Por quê? Porque ela, mesmo recebendo o BPC, dividindo o valor por cabeça, ainda dá até R$218 por pessoa. Então, não interessa que a lei não foi regulamentada, ela atendeu o critério do Bolsa Família. Agora, os demais, igual um BPC que mora sozinho, ou um BPC que mora só o filho, a mãe e o pai, quando você divide esse BPC pelo número de pessoas, ele ultrapassa a regra do Bolsa Família.
Então, por isso que a pessoa não está recebendo os dois. Mas a lei já está publicada, então já é um grande avanço, um grande milagre. Falta apenas uma regulamentação que o Congresso disse que o governo vai ter que regulamentar, porque eles vão lutar por isso. E a maioria, né, os mesmos deputados que forçaram o governo a aprovar esse Bolsa Família acumulado, é o que vai forçar a regulamentação. A gente só tem que ter paciência um pouquinho mais e continuar cobrando para ser aprovado o mais rápido possível, tá bom? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada aí pelo carinho. Um beijo, se cuida, até logo.